Fala pessoal, hoje estamos aqui para mostrar mais uma vez uma comparação de ativos, dessa vez o famoso IPCA mais 6, que hoje a gente consegue ver no Tesouro Direto até por IPCA mais 6,65, 100% do CDI, o IFIX, Índice de Fundos Imobiliários, DIVO 11, o Índice de Ações Pagadoras de Dividendos da Bolsa Brasileira. Eu queria começar mostrando aqui que no período mais longo de comparação entre os quatro a gente consegue ver que o IPCA mais 6 bruto dá de lavada. Por que bruto? Porque o IPCA mais 6 no Tesouro Direto tem uma alíquota mínima de imposto de renda de 15%, chegando até a 22,5%. CDI também, mas o DIVO e o IFIX não. Os dividendos das ações e os dividendos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda até o momento. Mas mesmo com esse imposto de renda, o IPCA mais 6 continuaria ganhando de todos e o CDI continuaria em terceiro, certo? 5 anos a gente consegue ver a mesma coisa, ninguém muda de posição. 3, o DIVO já passa o IPCA mais 6. As empresas de dividendos tiveram uma ótima crescente no final de 21 para cá, certo? Petrobras pagando mais de 100% aí de payout, Banco do Brasil subindo mais de 100%. 2 anos, mesma coisa, nada muda, só o CDI que passa o IPCA mais, porque o CDI muito elevado, né, nesses últimos anos. E no de 1 ano, extremamente curto prazo, mesma coisa. Lembrando que aqui eu não quero mostrar a rentabilidade histórica como uma garantia de rentabilidade futura, certo? É só um estudo que a gente consegue fazer de que o IFIX, no longo prazo, perdeu para os principais índices do mercado, inclusive de renda fixa, certo? E não é falando mal do IFIX, não falando mal dos fundos imobiliários. Eu sempre tive fundo imobiliário em carteira. Hoje em dia tenho menos devido à minha aptidão a risco ter aumentado, e com isso eu tenho aportado mais em ações. O dinheiro que estava em fundos imobiliários eu aporto agora em ações. Basicamente, minha estratégia particular hoje em dia, estou com o objetivo de alocar aproximadamente 60% em ação, pagadores de dividendos, e os outros 40% em renda fixa, 10% em CDI, para ser mais como um caixa mesmo até, e o resto em IPCA+, no Tesouro. A gente consegue ver aqui também a rentabilidade histórica. Recorde foi do DIVO, no longo prazo, das ações pagadoras de dividendos. Consistência, obviamente é o CDI, porque o CDI nunca cai. Ele vai ali de pouquinho em pouquinho, é um ótimo investimento também, mas eu considero mais para caixa, certo? Por isso que eu quero botar um peso menor nele. Até porque quando a bolsa cair desses 60%, eu vou ter caixa para aportar na bolsa barata, em tese barata. E aqui a gente consegue ver um gráfico de o que vale a pena em relação a risco-retorno, certo? Aqui com um retorno muito maior que os outros, mas o risco também é muito maior, o DIVO 11, normal, são ações. Aqui um do lado do outro, IPCA+, e o CDI, tem um retorno parecido com risco parecido. E aqui com retorno menor que esses dois e o risco maior que eles, tá o IFIX. Não significa que os fundos imobiliários são ruins. Repetindo aqui novamente. Inclusive eu tenho 2 fundos imobiliários que eu gosto muito, que é o Canip e o VRTA. Inclusive eu recomendo vocês verem. Canip, infelizmente, é para investidor qualificado, mas é um ótimo fundo. E por que eu estou seguindo essa estratégia? Basicamente porque se eu tenho 60% em ações de dividendos e 40% em renda fixa, se a bolsa estiver cara, eu pego os dividendos das ações e jogo para renda fixa. Mas se a bolsa cair e as ações estiverem baratas, eu pego o caixa que eu tenho, no CDI, por exemplo, e aloco em ações. Isso vai aumentar muito o meu retorno. Além de que, quando as ações caírem, minha carteira vai cair aproximadamente metade do que cairia se fosse 100% em ação. Isso significa que eu não gosto da carteira 100% em ação? Não, acho uma ótima opção para quem tem esse risco. Eu, pelo menos, ainda não tenho. Eu tenho certeza que se minha carteira for 100% ação, meu retorno vai ser maior do que eu colocando esses 40% de renda fixa. Mas eu prezo muito pela segurança, pela relação risco-retorno. Até porque eu não sou um fundo de investimento, eu sou uma pessoa física. Eventualmente eu posso precisar desse dinheiro. Por isso que na carteira que eu criei, para ficar trazendo aqui para vocês em vídeo, ela é 100% em ação. Eu considero ela como fundo de investimento em ações. Então, basicamente, escolhi essa alocação em renda fixa, ponto 1, por conta da segurança e menor volatilidade que ela vai trazer para minha carteira. Ponto 2, pela rentabilidade, realmente. O IPCA mais 6, ele não rende pouco. Ele rende mais que o IFIX e às vezes ganha até das ações de dividendos. Essa renda fixa ela agrega nos 2 pontos. Infelizmente não teremos IPCA mais 6, ou felizmente, para sempre, mas eu estou aproveitando essa janela para aportar cada vez mais. E não se esquecendo também das ações. Nos preços de hoje elas estão entregando uma taxa interna de retorno aí, um TIR de aproximadamente IPCA mais 10, 12,
dependendo da ação. Alguns IPCA mais 6 realmente, mas dependendo da ação elas têm esse potencial de retorno muito maior. Então é isso, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, botem aí nos comentários. Valeu e até mais.